no santuário pra te louvar. Eu invoco logo a Jesus, vem me ajudar. Preciso do teu Espírito para vir me consolar. Preciso do teu poder para caminhar. Quando entro no santuário pra te louvar, eu invoco logo a Jesus, vem me ajudar. Preciso do teu Espírito para vir me consolar. Preciso do teu poder para caminhar. Ó Espírito, ó Espírito, a minha alma necessita de você. Ó Espírito, ó Espírito, faz fluir dentro de mim o teu poder. Ó Espírito, ó Espírito, a minha alma necessita de você. Ó Espírito, ó Espírito, faz fluir dentro de mim o teu poder. Ah, Paizinho querido, nós somos carentes e dependentes da tua presença, Pai. Então vem encher o meu coração nesta noite, povo que está nessa igreja, com a tua presença, porque é o que nós necessitamos, Senhor. Quando entro no santuário pra te louvar, eu invoco logo a Jesus, vem me ajudar. Preciso do teu Espírito para vir me consolar. Preciso do teu poder para caminhar. Vem, Senhor. Ó Espírito, ó Espírito, a minha alma necessita de você. Ó Espírito, ó Espírito, faz fluir dentro de mim o teu poder. Faz fluir dentro de mim o teu poder. Faz fluir dentro de mim o teu poder. Obrigado, Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falar alguns minutos e meditar um pouco nesta história que a Bíblia nos conta. Uma história de fé, uma história de vitória, uma história de um servo de Deus que enfrentou um grande exército, mas foi vitorioso. Louvado seja Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 diz assim: Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém
para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Podeis vos assentar, meus irmãos. Quando o Joabe me convidou para falar nesta noite, eu pensei em trazer algo da parte de Deus à igreja que pudesse vir de encontro ao tema da campanha da fé. E esta história, eu já li algumas vezes, e esta semana estava relembrando ela, e pretendo nesta noite, em alguns minutos, não vou demorar muito, relembrar essa história junto com vocês e fazer um paralelo entre ela e as nossas vidas. Uma vez eu disse para um colega que eu tinha dificuldade de fazer a leitura bíblica anual, porque cada vez que eu encontrava um texto como esse, não sei se vocês perceberam, mas a leitura começa assim, ó. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe. Mais tarde quando? Tem uma versão que diz depois destas coisas. Então, pela minha curiosidade, eu parava e ia ver o que tinha acontecido antes. E acabava não avançando a leitura. O que acontece? No capítulo 17, a Bíblia começa a contar a história do rei Josafá. A Bíblia diz que Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor. E se preparou para a guerra. Ele colocou os soldados em todas as cidades de Judá e nas guarnições. No versículo 3 ele diz: o Senhor esteve com Josafá, porque nos primeiros anos ele andou nos caminhos dos seus antepassados Davi, e não andou nos caminhos, e não adorou a Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu. Versículo 7 diz: no terceiro ano do seu reinado ele enviou importantes oficiais do governo, e cita vários nomes. O 9 diz: e eles foram por todas as cidades de Judá, levando as cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as escrituras ao povo. A primeira coisa que Josafá fez quando assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele tinha 35 anos quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi colocar ordem na sua nação. Ele pegou os homens entendidos, homens que ensinassem a palavra de Deus, e mandou eles pelo reino todo. E com isso, Deus se agradou de Josafá e fez com que ele se tornasse um rei rico e forte, e fez também com que ele tivesse paz com os seus vizinhos. Mas, aí no versículo 20 que a gente leu, mais tarde, o exército dos moabitas e amonitas e os meunitas resolveram fazer-lhe guerra. Era um enorme exército. A Bíblia não diz o tamanho deste exército, mas eu imagino que era um exército gigantesco. Por quê? Porque ainda ali no capítulo 17, e por eu ser um pouco matemático, eu gosto de fazer conta. Lá no 14 diz assim, ó, esta é a lista dos oficiais de acordo, e ele vai citando uma série de soldados. Um era capitão de 300 mil, outro era capitão de 280 mil, outro era capitão de 200 mil. Depois em casa, se vocês quiserem, vocês podem ver. Ele tinha aqui numa continha rápida, o rei Josafá, 1.160.000 soldados. E se ele tinha 1.160.000 soldados que lutavam por ele, e ele ficou assustado quando disseram que os povos estavam vindo contra ele, é porque era uma grande multidão. Amém? Aleluia. Então, Josafá, no versículo 3, diz que ele ficou perturbado. Tem pessoas que pensam que o crente que tem fé não pode ficar com medo. Meu irmão, tem uma canção que diz: é normal em meia luta a gente se preocupar. É normal a gente ficar triste. É normal a gente sentir medo. O que nós não podemos é ser medrosos, ser triste, ser desanimado. A gente pode ter tristeza no momento, pode. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim. O dia que eu soube que o meu pai tinha morrido, eu fiquei muito triste. Mas eu não sou triste, eu fiquei, mas não sou. Então nós podemos sim, em alguns momentos, quando a gente não espera, como é o caso deste rei, ele tinha paz com seus vizinhos.
De repente, sem ele esperar, chega a notícia: ei, vem contra ti uma grande multidão. São 3 povos que se reuniram para te derrotar. Naquela época, dizer que o povo estava vindo contra ele significava, no mínimo, que eles iriam roubar tudo que ele tinha levado anos para construir. Mas também podia significar que eles iriam matar as mulheres, matar as crianças, levar o gado, levar tudo, levar os seus filhos para ser escravos, atear fogo à cidade. Os reis mais cruéis destruíam tudo e deixavam apenas um monte de ruína. Significava isso. E quando ele olhou para o enorme exército, ele temeu sim. Mas o versículo 5 diz que Josafá se colocou em meio àquela multidão. Ele mandou passar pelo reino o aviso: está vindo uma grande multidão contra nós, vamos buscar a face do Senhor lá no templo. Eu penso que no dia seguinte, porque a Bíblia diz que eles estavam em jejum e oração, havia uma grande multidão diante do templo, e o rei se põe em pé, e ele está com um grande problema, mas ele começa a oração assim: ó Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos, quem pode resistir ao Senhor? Primeira coisa que ele fez quando chegou diante do templo e se pôs em pé, foi dizer a Deus: Senhor, tu que habita nos céus, tu és grande, poderoso, tu és forte, não há quem possa resistir ao teu querer. Em seguida, depois vocês podem ler no detalhe, eu vou falando assim para a gente não ir lendo tudo. Ele diz a Deus: Senhor, nós não estamos aqui nesta terra que tu nos deste como herança. Não foi tu que disseste lá para os nossos antepassados deixar a terra deles, lá para Abraão, quando tu disseste: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei? Nós estamos aqui por causa da tua promessa feita lá atrás. Outra coisa, Deus, quando nós vínhamos, a tua ordem foi destruir os povos que estivessem diante de nós. Mas, quando nós chegamos diante dos amonitas e dos moabitas, isso está lá na história, o Senhor pediu para nós nos desviarmos deles e não fazermos guerra contra eles. O Senhor disse: esses são os descendentes de Ló, os filhos de Ló, desviem-se deles. E nós não fizemos guerra a eles. Ou seja, fomos bons com eles cumprindo a tua palavra. E agora, o Senhor está vendo o que eles mandaram dizer? Que estão vindo aí para nos expulsar da herança que o Senhor nos deu. Por isso nós não esperávamos, ele poderia dizer. Por isso nós não imaginávamos. São os nossos parentes. Mas estão vindo em grande multidão. Prometeram nos destruir. E aí o nome Josafá significa Jeová é juiz. E ele faz uma oração interessante que ele diz assim: Senhor, tu não julgarás a nossa causa? Está vendo o que está acontecendo agora? Eles estão agindo com injustiça. Nós não procuramos guerrear com eles. Nós obedecemos a tua palavra. Nós estamos na terra que o Senhor nos deu. Nós respeitamos a terra deles. E agora eles vêm aqui tomar o que tu nos deste. Deus, como é tremendo e poderoso, lá no versículo 14 ele diz assim: então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel. Esse homem Jaaziel se colocou em pé e começou a dizer ao povo: escutem-me todos vocês, escute-me também o rei Josafá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Uma das partes mais lindas da oração do rei, na minha opinião, é esta, que está lá no versículo 12. Senhor, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para ti. Dependência de Deus. Então Deus agora levanta um homem e fala: ei, povo, ei, escuta o que eu tenho para te dizer. Não te preocupe. Eu estou parafraseando, não está assim na Bíblia, mas vocês vão entender isso. O que tu disseste é verdade. Vocês estão no centro da minha vontade. Vocês não procuraram o mal. Tu tens colocado no teu coração fazer o que é certo.
E eu quero te dizer uma coisa: não tenha medo da multidão. Levantem-se contra eles, vocês vão encontrá-los no caminho de Ziz, eles vêm subindo por ali, desçam para a batalha, preparados para a vitória. Só tem uma coisa: vocês não vão precisar pelejar. O rei, quando ouviu essas palavras, e isso é fé, na mesma hora, o rei se prostrou, rosto em terra, e adorou a Deus. E louvou o Senhor. Toda a multidão que estava ali, a Bíblia diz que eram todos os homens de Judá, as mulheres, as crianças e as crianças de colo, fizeram a mesma coisa. E os cantores, os descendentes de Coré, se colocaram em pé e começaram a louvar a Deus. E a fé deles foi tão grande, a do rei principalmente, que o versículo 20 diz assim, ó: bem cedo na manhã seguinte, eles se levantaram. A vontade de ver o que Deus ia fazer era tão grande, que de madrugada eles pularam da cama e disseram: vamos lá, porque Deus falou que vai conosco, vamos lá ver o que Ele preparou, o que vai acontecer. E isto é fé. O rei disse para o povo: creem no Senhor, creem nos seus profetas, e tudo sairá bem. E aí o rei tem uma ideia, no mínimo interessante. Ele pegou os cantores e disse o seguinte: vocês vão na frente dos soldados, louvando a Deus com alta voz, caprichem, vamos fazer bonito, até que nós cheguemos lá no lugar alto para ver o que está acontecendo lá embaixo. Vamos até lá. E eles foram até esse lugar alto, e quando eles chegam lá no lugar alto, diz assim: quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, olharam lá no chão, e havia somente corpos mortos. Por quê? A Bíblia diz aqui, alguns versículos antes, que quando o povo começou a louvar a Deus em alta voz e com todo o coração, houve uma confusão lá embaixo, e aqueles três povos se levantaram um contra o outro. Os moabitas e amonitas se levantaram contra os menonitas, ou os filhos de Edom, e os mataram. Quando terminaram de matar aquele povo, voltaram-se um contra o outro, e a Bíblia diz que não sobrou nenhum. Então, quando Josafá chegou lá em cima do monte e olhou para baixo, o exército não passava de mortos. E agora aqui, para vocês terem uma ideia de como era o exército, diz lá no versículo 25, que era tanta coisa que o exército tinha trazido, que eles gastaram 3 dias saqueando. Ou seja, eles não precisaram fazer a guerra, mas como presente de guerra, eles poderiam saquear, ou seja, tomar os cavalos, as roupas, os seus pertences. Quem vencia a guerra tinha direito disso. Mas era tanta coisa que eles tiveram que voltar 3 dias, indo e voltando, e não deram conta. No quarto dia eles pararam. No quarto dia eles disseram: chega, vamos adorar a Deus, e entrar em Jerusalém adorando a Deus e cantando. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado pelos inimigos do seu povo, o temor do Senhor caiu contra eles, e o reino de Josafá continuou tranquilo, como era antes disso. E Deus fez com que ele tivesse paz com os seus vizinhos. Trazendo agora para nós, este rei, cuja história a gente acabou de falar rapidamente, ele viveu há muitos anos, cerca de 2.900 anos atrás. Ele teve uma vida que agradou a Deus, ele fez o que Deus queria, ficou escrito na história, mas este rei já descansa no Senhor. E nesta noite, eu vim aqui falar para vocês que Deus tem interesse, o mesmo que tinha neste tempo, em ser adorado por você, em ser adorado por mim. Ele tem interesse, irmão, em se envolver nas nossas batalhas. Não é nenhum pecado a gente dizer diante de Deus: Senhor, eu estou com medo. Tem situações na vida da gente que a gente não espera,
E elas não pedem licença e simplesmente se apresentam para a gente. É o desemprego, é a enfermidade, é o problema na família, é um problema judicial, não sei. Eu não conheço a vida dos irmãos. Só tem uma coisa, não preciso conhecer também. Deus sabe. Tem algum segredo para ter vitória? Não. É simples. Primeiro, ser humilde. Dizer para Deus em oração: Senhor, eu tenho medo. Fazer o que esse rei fez. Olha, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aguardar que numa noite como essa, num culto como esse, falando desse meu jeito calmo, você possa ver Deus dizendo para vocês assim: eu tenho interesse em te ajudar. Sabe por quê? Porque tu és meu filho. Eu te amo. E Deus nos ama tanto, Ariel, tanto, que a gente canta muitas vezes aqui: Ele não desiste de nós. Este rei errou. Se vocês quiserem ver a história dele, vocês depois leem em casa aqui. Começa no 17, vai até o 21 de 2 Crônicas. Vocês vão ver que ele fez alguma coisa que desagradou a Deus, mas Deus não deixou de atendê-lo. Porque na maior parte do tempo, ele estava tentando ser sincero diante de Deus. Deus não quer que nós sejamos super-homens, super-mulheres. Irmãos, isso aí só existe em gibi, em filme agora também, né? Na vida real não é assim que funciona. Na vida real a gente é afrontado. Na vida real a gente tem medo. Na vida real às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas nós temos aqui, eu não vou chamar de receita, porque isso aqui não é algo que dá para misturar e fazer um bolo, por exemplo. Mas nós temos aqui um exemplo. Na vida real a gente vem ao templo, como o rei fez. A gente louva a Deus. Nós levantamos aqui as nossas mãos e dizemos: Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso e que operando, Senhor, não há quem possa Te impedir. Eu creio nesta noite, aproveitando este espaço que foi me dado, e como ministro de Deus, eu quero te dizer que nós vivemos agora em 2015, final do ano. O Deus de Josafá é o mesmo. O rei já dorme, já descansa, mas Deus não. Deus nunca dormiu e Ele não descansa. Sabia que agora nós estamos vivendo a nossa história e Ele quer fazer milagres nas nossas vidas? Eu tive o prazer de testemunhar aqui alguns dias o que Deus fez, mas eu também quero ter o prazer de ouvir vocês testemunhando. Porque assim como eu tenho desejo de ser abençoado, eu também quero que vocês sejam. E eu creio, ali diz que tem que ter fé, né? Eu creio que Deus pode fazer por nós muitas coisas. Há promessas de Deus para esta igreja, há promessas de Deus para esta cidade. Se o inimigo é grande, se o problema é enorme, não sei. Isso não importa nada, sabia? Importa que a gente esteja na presença de Deus. Importa que a gente tenha fé nele. Importa que a gente acredite nele. Importa, meus irmãos, que a gente possa acreditar na palavra. Vocês acreditam que o que está escrito aqui é verdade? Pois bem, se o Deus que fez isto com este rei, será que Ele não pode resolver os nossos problemas, irmãos? Eu já tive o prazer, vocês vão achar estranho, mas é assim, ó, eu já tive o prazer de ser envergonhado por Deus. Como assim, prazer de ser envergonhado por Deus? Simples. Eu já orei pedindo algo a Deus que o meu coração desejava muito. E a minha fé era muito menor do que um grão de mostarda. Porque eu queria e eu pedia e precisava. Mas achava que nunca ia acontecer. E eu tive o prazer de ver acontecer na minha vida. A tal ponto de chegar em casa e dizer: esposa, lembra disso que eu te falei? Esquece. Foi a maior besteira do mundo que eu te disse. Deus acabou de fazer algo tremendo que mudou tudo. Aí disfarcei um pouco, né, porque a gente fica com vergonha, mas não teve jeito, tive que dobrar o joelho e dizer assim: oh, Deus, que vergonha. Que vergonha. Tu me atendeu mesmo, né? E Ele atendeu mesmo. Atendeu porque Ele é bom. Ele é bom. Muitas vezes eu falhei e fiquei com vergonha, mas Deus nunca falhou. E nesta noite eu vim aqui como ministro de Deus, dizer para vocês todos, que bom que vocês estão vindo na campanha. Deus tem interesse em abençoar cada um de nós. Alguns imediatamente, outros daqui a algum tempo. E
Eclesiastes diz que tudo tem um tempo determinado e há tempo para todas as coisas. O que a gente precisa fazer, irmão, não é não ficar triste, é não ser triste. A gente pode em algum momento ficar triste. A gente pode em algum momento achar que não vai vencer. Pode. Nós somos seres humanos. Mas a gente vem à igreja e Deus usa alguém assim como eu, ou como um dos irmãos, que vem trazer um testemunho, uma palavra e diz, te anima. Estamos na batalha. A vitória é nossa em nome de Jesus. Eu sei que já foi orado nesta noite, mas eu gostaria de orar de novo. Não que a oração anterior do Márcio não foi boa. Foi. Tenho certeza que Deus ouviu ele e pode fazer muitas coisas. Mas eu sempre gosto de finalizar orando, porque depois de ouvir esta palavra, pelo menos eu quero pedir a Deus que vocês levem ela no coração de vocês. E que ela frutifique nas vossas vidas e na minha vida. Porque eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns dias, aqui ou em outro lugar, vocês vão poder testemunhar e dizer, Deus falou comigo naquele dia. Aquele irmão falou tranquilo, falou calmo, mas Deus cumpriu aquela palavra. Eu tive o prazer de ouvir alguém dizer que depois que eu dei o testemunho, no domingo, dizendo que Deus me abençoou, a irmã disse, olha, eu recebi uma notícia ruim, e eu disse para Deus, Deus, eu ouvi o irmão Sérgio testemunhar no domingo que a gente deve confiar em Ti. Isso aqui não condiz com o que eu ouvi. Eu rejeito. Eu vou continuar confiando. 2 dias depois, ela recebe um outro documento dizendo, ei, pode vir, é teu o que tu queria. Então ela disse, agora sim. Então quando a gente ouve isso, que bom que ela não acreditou na primeira, né? Ela insistiu com Deus e Deus abençoou a vida dela. Vamos estar em pé? Vamos, amém? Vamos orar uma vez mais, então? Se alguém quiser vir à frente, por favor. Se não... Aleluia. O Ariel vai se preparando ali para cantar. Glória a Deus. Enquanto vocês vão chegando, agora sim eu me volto para quem está em casa, dizendo que, muito embora a pessoa não esteja aqui fisicamente, a palavra de Deus é tão tremenda, que ela te alcança lá onde tu estiveres. E nesta noite, você que está em casa também pode ser abençoado por esta palavra, porque Deus é Deus de perto, sim, mas também é Deus de longe. Amém? Aleluia. Vamos orar a Deus então? Meu Deus, nesta noite eu tive o prazer de falar a Tua palavra mais uma vez. Eu tenho te dito, Senhor, que ler a história dos reis e de homens de Deus é muito bom, edifica a nossa fé, e eu tenho certeza que o Senhor deixou registrado por causa disso. Mas eu também sei, Senhor, e tenho dito ao Senhor que aqui estamos nós neste tempo, vivendo a nossa história, Senhor, e nós te queremos nas nossas vidas. Nós temos fé, Senhor, que Tu podes fazer grandes coisas nas nossas vidas, através de nós, em nós e por nós, Senhor. Nesta noite, Senhor, eu oro por este povo que veio ouvir a Tua palavra, que acabou de escutar esta mensagem, que eles possam guardá-la no seu coração, Senhor, e que ela possa frutificar grandemente, e que nós possamos ouvir testemunhos do Teu agir no meio da Tua congregação. Pode ser que haja nesta noite aqui, Senhor, ou em casa, alguém que está, Senhor, no meio da batalha e olhando para Ti neste momento, dizendo, Senhor, não sei o que fazer. Meu Deus, quando o homem diz que não sabe o que fazer, ele quer dizer, eu dependo de Ti, Senhor. Age na minha vida, age nas nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende as enfermidades, abre as portas, desfaz todo o mal. Senhor, Tu és Deus, como disse aqui o rei, em cima nos céus, mas Tu és rei também aqui na terra. Senhor, nós confiamos a Ti os nossos caminhos, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida, porque nós sabemos que Tu pode nos guiar, Senhor, de vitória em vitória, de valor em valor. Age, Papai, na vida de cada um. Se houver enfermidades, estão repreendidas em o nome de Jesus o Cristo.
Se houver, Senhor, desemprego, abre a porta para os teus filhos. Mesmo na crise, Senhor, o Elias não passou fome, tu o sustentavas, Senhor. Oh, Pai amado, tudo que eu quero te pedir é que nós possamos ter vitória, Senhor, e andar de cabeça erguida cada dia na tua presença. É o meu pedido em favor deste povo, é o meu pedido em favor da tua igreja, Senhor. Amém e amém.